E aí, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Hélio Gustavo. Nesse canal você receberá conteúdos de eletrônica, Arduino, internet das coisas e robótica. No vídeo de hoje nós iremos estar estudando sobre alguns conceitos básicos de corrente alternada e contínua. Está preparado para continuar, deixar os seus conhecimentos e crescimento constante? Vamos lá? Aguarde aí! Bem, pessoal, a aula de hoje nós iremos aprender um pouco sobre corrente contínua, tá? E corrente alternada. Corrente elétrica é o fluxo ordenado de elétrons no interior de um condutor. Então, se você pegar um condutor qualquer, um pedaço de fio, ali terão vários condutores em movimento. Mas o movimento que esses elétrons estarão realizando são movimentos desordenados, tá? Eles estão se movendo aleatoriamente. Quando você coloca uma fonte de energia, o que nós chamamos de força eletromotriz, nós colocamos uma ordem no fluxo de elétrons, ou seja, nós temos um movimento ordenado no interior de um condutor, onde os elétrons eles irão sair do polo positivo e irão sair do polo negativo até o polo positivo, tá? Nós sabemos que esse é um movimento real da corrente elétrica. O movimento convencional é do positivo até o negativo, tá ok? Nós temos dois tipos de correntes. Corrente contínua, onde os elétrons eles se movem sempre na mesma direção. E corrente alternada, onde a corrente elétrica ou o fluxo de elétrons eles mudam de posição em uma certa frequência, tá? Então, eu coloquei duas imagens aqui do lado, onde uma hora os elétrons estão se movendo, no caso aqui, da direita para a esquerda, ou seja, do polo negativo ao positivo. E em outro momento, é uma característica de sinal, tensão, corrente alternada, os polos estão mudando o tempo todo. Há uma frequência, tá? Há uma frequência que depende do circuito. Então percebam que uma hora eu tenho o polo positivo de um lado e o polo negativo do outro. Depois, não é, de meio período, você tem o inverso, não é? Você tem um polo negativo de um lado e o polo positivo do outro. Ou seja, os elétrons, ora ele está se movendo para uma direção e no outro momento ele está se movendo para outra direção, não é? Sentidos diferentes, na verdade. Então, corrente contínua, sempre o mesmo sentido. Corrente alternada, o sentido muda com uma frequência, tá ok? A corrente contínua. Existem, tá? Dois tipos de corrente contínua. A primeira delas é a corrente constante, tá? Onde é oriunda de... a corrente constante é oriunda de um sinal de tensão constante. Então, se nós voltarmos aqui, ó, por exemplo, essa bateria aqui, se você pode pegar, por exemplo, a bateria de um carro, uma pilha, ela vai fornecer uma tensão contínua, uma tensão constante, tá? Então, essa tensão constante, ela gera uma corrente constante, uma corrente contínua constante. Agora, é possível, não é? Nós temos a corrente contínua pulsante. O que é a corrente contínua pulsante? É onde você tem essa corrente oriunda de um sinal retificado. Ou seja, você tem um sinal alternado, você tem uma retificação, não é? E depois você obtém uma corrente pulsante. Então tem três tipos de corrente pulsante que são mais utilizados. Podem ter outros, podem existir outros.
você tem a corrente senoidal, pulsante quadrada e pulsante triangular, ou comumente chamado por dente de serra. Uma coisa que você deve memorizar, guardar, é a seguinte: corrente contínua, tá? Independente se ela é constante ou pulsante, você sempre vai ter que ela está sempre em uma parte do gráfico, ou na parte de cima ou na parte de baixo. Então, se você olhar aqui, ó, aqui você tem a corrente sempre na parte de cima. E aqui também sempre na parte de cima. Você podia ter ela sempre na parte de baixo também. Mas o que você deve se preocupar é o seguinte: se ela ficar sempre no mesmo sentido, ou seja, sempre em uma parte do gráfico, ou seja, se ela é positiva ou negativa sempre, ela é contínua, tá? Corrente, há algumas aplicações para corrente contínua, não é? Ou seja, você pode ter carrinhos de brinquedo, relógios, motores de corrente contínua, né? Utilizado muito para robô. Você tem aqui o multímetro, não é? O multímetro é alimentado por corrente contínua, né? Tem uma bateriazinha ali de 9 volts ou 4 pilhas de 1,5, tá? Um brinquedo, não é? Geralmente com 3 pilhas, enfim, dependendo da potência, né, do brinquedo. Então, todas elas são aplicações para corrente e tensão contínua, tá? Corrente alternada, não é? Como nós vimos, muda o fluxo de corrente, o sentido da corrente muda a uma certa frequência, tá? Muda de sentido. E, consequentemente, deve mudar também de valor, tá? Então, aqui, ó, podem ser geradas por diferentes fontes de tensão alternada e conversores CCCA, né? Que a gente vai ver isso lá para a eletrônica de potência. Então, você pode ter diferentes formas: a corrente senoidal, a corrente quadrada e a corrente triangular. Todas elas são corrente senoidal, oriunda de um sinal senoidal. Corrente quadrada, oriunda de um sinal de tensão quadrada. E corrente triangular, oriunda de um sinal de tensão triangular. Você pode também, é possível que ela seja oriunda também de conversores, como nós vimos aqui, ó, conversores CCCA, tá? Que nós vamos ver lá para frente. Obrigatoriamente, corrente alternada deve ter uma parte positiva aqui, ó, positivo, e outra parte negativa, tá? Se não tiver as duas partes, não é corrente alternada. Por quê? Porque corrente positiva, está positivo, a corrente está em uma direção. Negativo está se movendo em outra direção. Então, obrigatoriamente, deve ter as duas partes, parte positiva e parte negativa. Se não tiver, não é alternado, tá bom? Aplicações de motores trifásicos, não é, de tensão alternada, é necessário, não é? Porque ele tem um esquema ali de bobinas, que essas bobinas ficam ao redor do rotor, tá? Em uma disposição que você precisa ter corrente alternada, tensão alternada para variar a fase, variar a intensidade da corrente, do sinal, para que o rotor gire, tá? Isso é visto muito em eletromagnetismo. A lâmpada, não é? Das nossas casas, essas lâmpadas aqui, elas estão piscando, você não está vendo, tá? Não é perceptível a olho nu, mas elas estão piscando na mesma frequência da rede elétrica, tá? Que no nosso caso aqui é 60 Hz, algumas regiões 50 Hz, tá? Ou seja, 50 ciclos por segundo, 60 ciclos por segundo, a unidade de frequência. E você pode ter também aqui o liquidificador, tá? Todos eles funcionam com tensão corrente alternada. E aqui, pessoal, na descrição do vídeo terá toda essa aula aqui em PDF. Então, se você quiser baixar para estudar depois, terá. Então, aqui eu fiz um pequeno resumo para você não ficar com dúvida, tá? O que é corrente contínua? Corrente contínua constante está ali embaixo, corrente contínua pulsante está aqui e corrente alternada está aqui na parte de cima. Beleza, pessoal? Gostaram do vídeo? Se vocês gostaram, eu peço para que vocês curtam, comentem, compartilhem. Tem dúvidas? Comentem aqui, tá? Podem comentar, curtir e podem dar sugestões para novos assuntos, novos projetos, tá ok? Até o próximo vídeo. E se não é inscrito, ó, esse botão vermelho que está aqui, ó, não sei em qual dos lados está,
mas aperte inscrever-se no canal, porque nós estaremos colocando diversos conteúdos, materiais também, exercícios resolvidos. Nós vamos estar resolvendo exercícios aqui, tá? De todo assunto teórico que nós estamos dando, e fornecer material para você fazer download para estudar, tá? Em casa. Beleza? Até o próximo vídeo. Valeu!